Olá, muito boa tarde, Deus abençoe a todos, graça e paz seja com todos vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia. Ei, sei lá quando você vai olhar nossa live e receber esta palavra maravilhosa que temos aqui para você. Queremos estudar um pouquinho acerca de ventres proféticos e a gente quer dizer algumas coisas para vocês muito interessantes acerca de ventres proféticos. Você está no canal do Profeta Eber, se inscreva no nosso canal, dê o link, dê o like aí, o link, o ok, o me gusta na nossa live desta noite. Está muito interessante, você precisa estar conosco aí, precisa estar e compartilhar essa live, porque alguém precisa ouvir esta palavra. Deixa eu descer um pouquinho aqui meu fundo musical para isso, meu fundo musical aqui. Tá bom. Olha só o que diz aqui, muito interessante. O anúncio estou em Lucas, capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abdias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, ou Elizabeth. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Deixa eu ir passando as informações proféticas para você, os códigos proféticos. Ora, eles tinham todo um ritual. Eles eram ritualistas, segundo a costume. Eles eram sacerdotes, viviam piedosamente, irrepreensíveis, caminhavam em santidade, caminhavam puramente diante do Senhor, mas era estéril e avançado em idade. Então aqui vem os códigos proféticos para que você entenda o sobrenatural do reino de Deus. Olha só, você pode viver piedosamente, viver em santidade. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à santidade, ao contrário, mas eles viviam em santidade, irrepreensível, eram justos, eram piedosos, irrepreensíveis, mas tinham algo que é contra a cultura do reino. E era a esterilidade. Ela era estéril e ele também era avançado em idade. Deixa eu dizer alguma coisa para você assim. Não quer ser avançado, seja contra a cultura do reino. Não, mas a esterilidade sim. Porque no reino de Deus, você não deve de ser, não é que você não possa, você não deve de ser estéril. Não deve de maneira nenhuma. Por quê? Porque no reino a ordem é frutificar e é se multiplicar. Então Deus vem e pega você para tornar o teu ventre fértil. Veja bem, viver em santidade, caminhar irrepreensivelmente, isto faz parte. Isto tem que ser assim. Porém, escute o que eu vou dizer com muito cuidado. E não coloque palavra na minha boca para que depois andem falando mal de mim por aí, dizendo que eu sou contra a santidade. Não é isso. O foco aqui não é esse. O foco aqui é dizer assim para você, olha só, eles andavam irrepreensíveis, eram justos, piedosos, serviam ao Senhor, porém não ativaram o sobrenatural nas suas vidas. Porém, era estéril. Então, viver dessa maneira, tem gente que eu conheço, escute,
Tem gente que eu conheço que vive de jejum, vive de oração, vive piedosamente, vive em santidade, não se mistura com ninguém. Até se apartam, né? Até se apartam, porque acho que também a santidade é viver apartado. E eu creio que você pode viver em santidade e influenciar a sociedade onde você está, o Riandagaçu, com a santidade que você carrega. Então, veja bem, eles não conseguiram trazer o propósito de Deus dos céus para a terra. Já eram velhos e era estéril. Então, esta mulher, Isabel ou Elizabeth, ela é o prototipo, ela tipifica um tipo de igreja que vive na religiosidade, que vive em rituais, mas que não consegue conceber o propósito dos céus, o propósito de Deus, o propósito dos céus. Então entenda isto. Nós precisamos entender que Deus vai entrar nesse tipo de Isabel, Deus vai entrar nesse tipo de Zacarias, homens que são ritualistas, que fazem tudo como a igreja, a liturgia, o sistema religioso diz, mas não conseguem trazer os céus para a terra. O dia que o sacerdote Zacarias se apresentou, sim, sabe por quê? Porque era o número 9. Ele era da ordem 9 também, e olha só, e o número 9 traz um anúncio de conceber. Isso, o anúncio, o número 9 também é o anúncio. Quando cumpre-se os 9 meses, não é o anúncio de conceber, é o anúncio de dar à luz, porque quando se cumpre os 9 meses, a mulher dá à luz, ok? Isso é o natural. Então veja bem, ele é da ordem 9 também, e ele entra no templo para oferecer o incenso, e sabe o que acontece? O anjo aparece à direita do altar, em sinônimo de justiça, poder e autoridade e honra. Deus vinha fazer justiça naquela hora. Ele envia o anjo para fazer justiça, porque era justo que Isabel pudesse conceber. Era justo que Isabel pudesse ser curada na sua matriz. Era justo. Então ele veio trazer justiça. O anjo veio trazer justiça na causa de Zacarias. Sim, e ele veio trazer poder, o poder se manifestou ali, a autoridade se manifestou ali, e ele veio trazer honra para a vida de Zacarias e para a vida daquela mulher que estava menosprezada pela sociedade, ok? Porque ela não concebia, então dentro da sua cultura ela era menosprezada, ela tinha opróbios, ela era rejeitada porque ela era estéril, porque ela não concebeu, e ela tinha que dar à luz ainda um filho homem, para que ela pudesse ser bem conceituada dentro da sua sociedade daquela época, ok? Bom, entenda isto, é muito importante você entender estes códigos proféticos, estes pontos proféticos, é muito importante para você entender isto. Agora, Zacarias está num lugar onde ele não deveria de duvidar, porque ele está no lugar santo, ele é um sacerdote de Deus, há muitos anos ele serve a Deus, e quando o anjo aparece para ele, dizendo acerca de Elizabeth, ou Isabel, que ela iria conceber, ele duvidou, ele foi incrédulo e ele emudeceu, porque o anjo disse para ele: tu vais ficar mudo, mas o que eu disse vai se cumprir. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, que quando você entra para adorar a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus, quando você entra nesse lugar que é o Santo dos Santos, esse lugar onde a presença, sabe o que significava o lugar santo? O lugar santo significa o lugar da revelação. E agora ele estava tendo uma grande revelação, ele estava tendo a presença do anjo, uma revelação extraordinária, que ele foi o primeiro em se inteirar na terra, que a mulher dele, com a sua velhice, que era estéril, iria engravidar. Então ele estava num lugar de revelação. E agora ali não cabia dúvidas, não havia lugar para dúvidas, não havia lugar ali para incredulidade, porque ele estava no lugar santo e ele era o lugar da revelação e ele era o sacerdote, mas ele duvidou e teve que emudecer para que Isabel pudesse conceber.
Eu entendo que às vezes você está no lugar certo, você está na igreja certa, você está no ambiente correto, que aquela própria igreja ela proporciona a você, mas você está incredulidade. E aí é necessário Deus te emudecer, ou seja, você não vai poder contar o que aconteceu naquele lugar. Você não vai poder dizer em palavras o que aconteceu naquele ambiente. Sabe por quê? Porque você estava incrédulo. Isso acontece, sabe quando? Quando muitas pessoas estão num ambiente sobrenatural, um ambiente de cume profética, um ambiente de casa profética, num ambiente de escola profética, e eles estão incrédulos naquele lugar, naquele ambiente, naquele lugar santo, naquele lugar de revelação. Eles estão incrédulos e Deus não os emudece, mas os emudece. Por quê? Porque eles não conseguem expressar em palavras o que aconteceu naquele lugar ou o que estava acontecendo naquele lugar. Sabe por quê? Porque eles estavam incrédulos naquele ambiente. Eles estavam olhando, vendo naquele ambiente a presença angelical, o manifestar o poder de Deus, a autoridade soberana de Deus, a honra que Deus estava trazendo naquele ambiente, naquele lugar. Porém, eles não vão poder de maneira nenhuma contar aquilo, expressar aquilo com palavras. Por quê? Porque estavam incrédulos naquele ambiente. Que palavra revelada, linda, maravilhosa. Estava ouvindo uma pregação agora e ali Deus estava me ministrando com janelas, né? Uma profeta que a gente segue aí estava soltando palavras e as janelas estavam sendo abertas. E eu digo, eu vou compartilhar isso com vocês no nosso canal do YouTube, deixar registrada essa palavra muito interessante. Porque às vezes é preciso emudecer certos Zacarias para que Isabéis possam conceber e possam trazer o propósito do céu para a terra. Então, às vezes Deus está calando muita gente. Também eu entendo que Deus às vezes cala pastores, porque a igreja quer gerar algo profético, quer gerar algo do céu, e as próprias lideranças estão religiosas nos seus rituais, entram até no lugar santo, porém não conseguem discernir o que acontece, e quando vem algo maravilhoso, como a presença do anjo que viu ali Zacarias, e diz, o anjo diz, o céu diz, a revelação chega, a palavra chega, mas eles não conseguem ter essa percepção espiritual de que isso vai acontecer, e aí eles estão incrédulos nesse lugar, e Deus tem que emudecê-los, ou seja, Deus não permite que eles contem aquilo que viveram ali. Sabe por quê? É um tipo de emudecimento que Deus faz com pessoas que você já não passou por... você já não teve em algum lugar muito forte em Deus que você depois que saiu dali não conseguiu contar para ninguém o que você viu lá, o que você presenciou lá, porque como que você se emudece, não consegue expressar em palavras. Na verdade era o que aconteceu com Zacarias, só que Zacarias emudeceu literalmente. Por quê? Porque ele foi incrédulo naquele ambiente. Ele estava incrédulo naquele ambiente. Quando há pessoas incrédulas em certos ambientes, o próprio sobrenatural emudece essas pessoas, porque elas não vão poder contar com alegria, com gozo, o que estavam vendo e vivendo ali, porque estavam numa situação de incrédulos. Dá um glória aí, dá para dar um glória? Não dá. Eu sei que é forte o trem, mas o que vão fazer? Aqui está frio, então vão aquecer com essa palavra. Então entenda isto, é muito importante você entender isso, esse código profético nesta noite, nesta tarde, neste dia, quando você for assistir, segundo o horário aí do seu país. Mas entenda, é muito importante isto. Como estás tu nos ambientes que são criados, dos eventos, das escolas, das casas de profetas? Os cultos, que se abre uma atmosfera tremenda, um ambiente glorioso e poderoso. Como estás tu? Estás irreverente? Estás incrédulo? Estás incrédula? Não acreditando naquilo que estão liberando? Muitas vezes tu vais numa conferência profética, ou num culto profético, por assim dizê-lo, e há palavras de alto rango, de alto nível sendo liberadas ali, e tu estás inerte, estás apático.
Estás com essa cara de mate lavado, ai, 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 glória a Deus. Está com esse queixo de concreto, essa língua de aço, esses olhos de sapo que parece que morreu no dia de enchente e não consegue absorver nada daquilo que está sendo liberado. Palavras de alto rango, de alto nível, querendo conduzir você a alturas maiores, querendo colocar asas como de águia em você para que você voe até as tuas alturas, querendo colocar pés de corça em você, pés de serva, para que você vá caminhando até suas alturas, e na verdade você não vai, na verdade você não descola, e na verdade você não flui, e na verdade você não pega nada. É que está na hora, Ramanagashum, de você acordar, despertar para algo maior. Está na hora de você começar a romper, está na hora de você começar a dizer: não, basta de ambientes lindos, maravilhosos, e eu com o espírito de incredulidade, e eu com essa indiferença diante da presença, diante do mover, diante da graça, diante da glória, diante dele. Eu preciso aprender a adorar, eu preciso aprender a me jogar na presença dele, eu preciso aprender a estar nesse ambiente, porque aquilo que está sendo liberado naquele ambiente não é para outra pessoa, é para mim mesmo, e eu preciso receber o que está naquele ambiente que me pertence, que é direito legal meu. Será que você pode dar um glória aí ou não dá um glória? Posso ouvir um glória a Deus? Olha só, eram piedosos, andavam em santidade, irrepreensíveis, fazendo tudo o que a religião dizia, porém não conseguiram conceber o que o reino dos céus tinha para a terra. Mas eles tinham sido escolhidos, tanto Zacarias como Isabel. Então, tanto o sacerdote que está liderando essa igreja, e Isabel representa a igreja, e o sacerdote Zacarias representa o pastor, a liderança dessa igreja. Às vezes o pastor está tão incrédulo que a igreja não pode conceber, a igreja se torna estéril para o manifestar do reino de Deus. Então o sacerdote é incrédulo, o pastor é incrédulo, não crê no sobrenatural, não crê em milagres, não crê em prodígios, não crê nos dons do Espírito Santo, não crê nestas coisas. Então a igreja se tornou estéril. Mas é a hora, e eu profetizo neste dia, no nome de Jesus, é a hora que Deus vai começar a visitar a estas Isabéis, a estas Elizabeth, que estão estéreis por causa de um sacerdócio que não acredita no sobrenatural, que não acredita no conceber de coisas novas, que não acredita, que fez com que a Isabel, fez com que a igreja se tornasse estéril para o reino de Deus, e ela se mantém somente numa liturgia religiosa, se mantém baixo um sistema religioso, mas o anjo do Senhor está entrando para romper com essa formalidade, para romper com esses protocolos, para romper com esse sistema e trazer algo do reino de Deus para a vida daquela cidade, desse bairro, dessa nação. Dá para você crer nesta palavra, que é a hora da visitação de Deus, onde Deus vai visitar igrejas, Isabéis, que tem como liderança Zacarias, que estão velhos, que andam em santidade, que estão bem diante de Deus, mas que ainda tem algo para ser tratado, chamado incredulidade. E você só sabe que a pessoa é incrédula quando há uma manifestação do sobrenatural de Deus. Aí ela se manifesta com a sua incredulidade. Ela diz: eu não creio, a minha mulher é velha, e ela é estéril, não tem como fazer isso. Então tu é incrédulo. Se eu estou dizendo, eu sou o anjo Gabriel, que assisto na presença de Deus, e eu estou dizendo para você que a tua mulher vai engravidar, Zacarias, você precisa crer que ela vai engravidar e vai dar à luz na sua velhice. Mas Zacarias não crê. Você está entendendo isso? Zacarias não crê. Zacarias não crê. Ele não crê. Chegou a hora de crer, sacerdote. Chegou a hora de crer que a igreja que você está pastoreando, ela precisa ser curada na sua matriz. O ventre precisa ser curado da esterilidade.
porque até agora só foi formalismos, sim, do próprio sistema religioso, e ela funcionou dentro do seu sistema religioso e se tornou velha, essa igreja se tornou velha e se foi secando por dentro. Então agora ela está precisando de uma experiência de vida com o Espírito Santo, que venha curar as suas entranhas, que venha curar a sua matriz, que venha curar o seu ventre, e trazer algo novo, sobrenatural para a vida dela, que traga fé, esperança, e ela viva, porque imagina agora uma mulher com a idade dela, ela agora está grávida, ela vai viver, já Deus tirou o meu opróbrio, Deus tirou a minha vergonha, Deus me visitou, é hora de tirar o pandeiro, é hora de dançar, é hora de celebrar, porque Deus tirou o meu opróbrio, Deus tirou a minha vergonha, Deus entrou na minha causa. Deus, foram anos vivendo em santidade, orando e buscando ao Senhor, mas agora o Senhor resolveu nos visitar. Agora é a hora de celebrar ao Senhor, porque na velhice ela foi curada e ainda engravidou. Não, você precisa dar um glória melhor do que esse. Chegou a hora que Deus vai te visitar. De repente eu estou falando com pessoas que têm andado somente em rituais, religiosamente. Sim, dá o teu dízimo na tua igreja, está muito bem, e vai o domingo para a igreja e vai lá, levanta as mãos quando o motivador ou o coordenador de plataformas levanta a mão, chacoalha a mão, faz com a mão assim, e lá está toda a coordenação, aleluia, glória a Deus. E aí você vai, faz aquilo, etc e tal, e faz anos que você vive em santidade, você não comete pecados, etc e tal, mas não tens um ventre de propósito, de reino de Deus. É somente um ritual de ir e vir à igreja, vou à casa, vou para o meu emprego, venho para casa, de casa vou para a igreja, sirvo a Deus lá, adoro a Deus, limpo os banheiros, sim, vou cantar, vou louvar, vou pregar, mas não acontece mais nada. Não engravidas de algo novo, de algo celestial. Se tornou uma rotina na tua vida, se tornou algo rotineiro. Sim, isso se tornou rotineiro e terminou em ritual. É um ritual para você, você faz isso tranquilamente. Sim, você faz isso no mecânico, sim, ou no automático, eu tenho que fazer isso, mas não ativa o sobrenatural, não se tornastes um ventre de propósito de reino de Deus. E Deus queria tornar a Isabel um ventre profético, de propósito para a terra, um ventre profético, mas ela estava até disposta, chorando pelo seu opróbrio, mas Zacarias, naquele lugar, no lugar do santo, lugar de revelação, lugar de manifestação do poder de Deus, da honra de Deus, da glória de Deus, ali ele estava incrédulo, e ele teve que emudecer para que Isabel concebesse, e ele teve que emudecer todo o período de gestação de Isabel. Olha só o trato que Deus fez neste sacerdote, por ele estar no lugar certo, mas na posição incorreta, numa posição de incrédulo. E ele estava no lugar certo. Às vezes você está no lugar certo, só que a tua posição é de irreverente. Às vezes está caindo a glória de Deus, você está mascando seu chiclete aí, está... Rapaz de Deus, eu vou te contar, hein? Está caindo o poder de Deus na igreja, Deus está falando, se manifestando, está vindo honra, está vindo poder, está vindo glória, e você, o que acontece? Você está lá, sabe o que fazendo? O que você está fazendo? É isso mesmo. Está lá olhando o celular, está lá olhando sei o que, desconectada e desconectado do propósito. Desconectada e desconectado do céu, desconectada e desconectado daquilo que é verdade. Ou seja, Zacarias está no lugar certo, está no lugar santo, está no lugar da adoração, está no lugar da revelação, está no lugar da manifestação, porque o anjo se manifestou ali e a revelação veio do céu. Porém, ele está na posição incorreta, que é incrédulo, inerte, irreverente. Rapaz, você precisa se voltar com esse coração para Deus. Isso, e se ligar na mensagem de Deus, se ligar no mensageiro de Deus e na mensagem de Deus. Às vezes você se liga mais com o mensageiro que com a mensagem.
Às vezes você fica olhando o mensageiro, ele está com essa roupa dele agora assim. E agora ele pintou o cabelo. Recebe aí. Agora ele está, olha, ele já apareceu até numa foto no Instagram. Ele já apareceu com o cabelo amarelo. E daí, rapaz? O cabelo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Rapaz, tu está mais preocupado com o mensageiro que com a mensagem que ele traz. Tu está mais preocupado, sim, com a aparência dos outros do que com aquilo que carregam do céu. Ai, glória a Deus. Que mistério. Recebe aí no vento, pega na curva. Aleluia, fecha a porta. Entenda. Às vezes a pessoa está mais preocupada com as aparências do que com a essência. Às vezes a pessoa é tão simples, tão comum, ou às vezes a pessoa também, ela com a sua presença, ela chama a atenção de todo mundo, mas você vai ver o conteúdo e a sua essência não é do céu, é da terra. Aí a gente está, às vezes, ele lá apavorado, Zacarias, com a presença do anjo, com todas aquelas asas, tudo aquilo tão bonito. Aí ele se conecta com o mensageiro, mas não se conecta com a mensagem, porque ele diz, não, mas e como vai ser isso? A minha mulher é velha, eu sou um velho também. Tipo assim, tu está enganado, anjo. Ele se conectou com o anjo, mas ele não se conectou com a mensagem que o anjo trazia da parte de Deus para a terra. Às vezes você está assim se conectando, sabe com o quê? Com o mensageiro, com as roupas do mensageiro, com as roupas da mensageira, sim, mas não se conecta com a mensagem. E o que é importante é a mensagem que vem do céu para a terra, para que alguém possa conceber essa mensagem, receber essa palavra. Deus precisa desse ventre, sim, esse ventre profético, que vai receber essa palavra, que vai receber esse esperma de Deus, essa semente de Deus, e você vai poder conceber isso que vem do céu e dar à luz na terra, seja na tua casa, na tua empresa, no teu negócio, na tua cidade, na tua nação, onde quer que você estiver. Eu quero te abençoar com esta palavra, ela é mais extensa, mas eu vou deixar por aqui. Eu quero que você pegue esta palavra neste dia, coloque a mão no seu ventre, porque vai saltar para fora agora tudo. Você vai abortar os planos de Satanás. Você vai abortar agora, você vai abortar agora tudo que o diabo soltou de semente maligna no teu ventre espiritual. Seja homem, seja mulher, coloque agora a mão no teu ventre. Isso, coloca a mão nessa pança, meu filho, coloca. Sim, coloca a mão nessa barriga, coloca. Isso, coloca, aproveita que está em casa, coloca e creia agora no poder da oração. Porque vai saltar para fora, você vai abortar os planos de Satanás, você vai abortar os projetos satânicos, os projetos diabólicos, os projetos sim, que se foram proféticos do lado do diabo, que se lançou contra o teu ventre, que se lançou contra a tua vida, sementes que foram lançadas, comida que você comeu, comidas embrulhadas, tu que andalassom, embruxadas, comidas com pactos satânicos e diabólicos, caiam por terra agora, saiam agora desde as entranhas, comecem a subir e a sair agora, no nome de Jesus, comecem a subir e a sair, toda obra satânica, diabólica, maquiavélica, vais abortar os planos e os projetos de Satanás, e vais conceber os planos e os projetos de Deus, os planos e os projetos divinos de Deus. O teu ventre foi chamado profético para conceber as coisas do eterno, para que você vá muito mais além do que você pensa ou imagina. Ana resolveu conceber um filho, e esse filho era para Deus. Ana, mãe de Samuel, ela resolveu conceber esse filho, sim, porque ela na verdade não queria conceber um filho, ela queria dar à luz o seu sacerdote, ela queria dar à luz o seu profeta, ela queria dar à luz o seu juiz, porque a nação estava perdida e ela estava trazendo algo novo para a nação. A mentalidade de Ana não é religiosa, ela estava preocupada com a nação. Eu quero soltar esta palavra sobre você. Aborte os projetos satânicos e diabólicos e comece a conceber os planos e os projetos de Deus para a tua vida, para a tua casa, a tua família, a tua empresa, o teu negócio, o teu ministério. Chegou o tempo do teu alumbramento. Chegou o tempo onde Deus vai te fazer alumbrar. Chegou o tempo onde Deus vai fazer você conceber. Chegou o tempo onde
de Deus vai fazer você dar à luz, gestar, dar à luz as coisas dele, que vem dele. E você vai mudar todo o ritmo religioso, porque até Zacarias e Isabel, era o estilo de vida das pessoas era um. Depois do nascimento de João Batista, o ritmo de estilo de vida das pessoas foi outro. Porque agora João Batista vai vir no deserto de Judeia, e ele vai, e ele vai mudar todo o ritmo. Ele vai mudar a história, na verdade. Ele vai mudar a história. Vão continuar os sacrifícios no templo, mas ele vai vir no deserto da Judeia, pregando, anunciando o reino de Deus, e trazendo, batizando, e trazendo salvação, trazendo o reino, trazendo uma abertura, algo novo, totalmente novo, que na história nunca antes houver acontecido. É isso que vai acontecer contigo. Tu vais conceber do Espírito de Deus. E não é que tu vai trazer uma nova Bíblia, porque esta é a única. Sim, é isso mesmo. Você não vai trazer uma nova Bíblia. Não vai. Você vai trazer, sabe o quê? Você vai trazer algo novo de Deus para a tua casa, algo novo de Deus para a tua empresa, algo novo de Deus para a tua cidade, algo novo de Deus para a tua nação, segundo o chamado que você tem. Tem uns que têm chamado para a nação, outro para as nações, outro para o bairro, outro para a cidade, outro para a sua família, outro para a sua empresa, onde ali será o seu ambiente, onde ele vai ministrar e manifestar a presença de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Compartilhe esta live e alcance 10 ou 20, porque estamos vivendo dias onde Deus vai visitar sacerdotes incrédulos para dar lugar a que Isabéis concebam aquilo que vem do reino de Deus. Um abraço, shalom, a paz do Senhor.